Saudações, internautas! É bom ver você aqui de volta para a segunda parte do nosso tutorial de Java JPA. Se a gente for dar uma olhadinha aqui no nosso GitHub, Rafa.Kindev, Aprenda JPA, a gente vai ver que estamos na segunda parte. Hoje a gente vai querer salvar e buscar entidades por chave primária. E eu preparei uma agenda aqui para hoje. Primeiro eu quero falar como dar checkout da branch que a gente vai trabalhar. Depois, como criar uma entidade chamada item. Eu vou mostrar também como o JPA gera o DDL para aquela entidade. Vou mostrar como salvar essa entidade item e mostrar o SQL que o JPA gera para a gente. E por fim, mostrar como buscar aquela entidade por ID. E também mostrar o SQL gerado. Vamos começar aqui com a primeira etapa, Checkout Branch. Vou voltar lá para a minha ideia. E o que eu quero mostrar aqui é que se você der o git clone agora no projeto do GitHub, provavelmente você vai estar na branch main. Só que a gente quer mudar de branch. Vai ter uma branch chamada parte 01, que foi do jeito que a gente deixou na parte anterior, no vídeo anterior. Então, se eu der git checkout parte 01, posso até dar uma olhada aqui nos arquivos, do jeito que a gente deixou no vídeo anterior. Tá? Bom, agora o que eu quero fazer é dar o checkout de uma nova branch para começar esse vídeo agora. Então, git checkout p parte 02. Então, criar uma nova branch chamada parte 02. Tá, e é daqui que eu vou começar. Se você está vendo esse vídeo agora, só dá checkout da parte 01 e pode começar de lá se você quiser. Legal, voltando aqui para a agenda. Agora eu quero mostrar para vocês como criar uma entidade chamada item. Se eu voltar lá para a minha ideia, vai ter um arquivo chamado readme. Eu vou abrir este arquivo e voltar lá para aquele diagrama de entidades. Aqui no diagrama de entidades a gente pode ver que itens tem nome e descrição. E lembrando, item é qualquer coisa que você vai emprestar. Vamos supor que você trabalha em uma empresa. Essa empresa tem, vamos dizer, câmeras de vídeo. Aí os funcionários têm algum evento, vai lá, pega a câmera de vídeo emprestada, grava o evento, devolve a câmera de vídeo. O nome seria, por exemplo, câmera, Sony, etc, etc. A descrição seria algo do tipo: esta câmera tem cartão de memória capacidade X, tem uma bateria que dura tantas horas, etc, etc, etc. Legal, esse aqui é o nosso objetivo de negócios, é salvar itens no nosso banco de dados. Então, a gente precisa de uma entidade chamada item. Eu vou aqui criar um pacote, e o meu pacote vai ser chamado item. E nesse pacote eu vou deixar todas as classes relacionadas ao item. Eu gosto de organizar meus pacotes desse jeito, é conhecido como organizar pacotes por funcionalidade. Tem gente que gosta de organizar pacotes por tipo, aí fica ao seu critério, mas eu prefiro por funcionalidade. Então vai aqui, item, e aqui eu vou criar uma nova classe chamada item. E como a gente viu no diagrama de entidades, essa classe precisa ter nome e descrição. Então vou aqui criar dois membros chamados nome e descrição. Legal, estou aqui na minha classe chamada item com dois atributos, uma string nome e uma string descrição. Agora a gente tem que dizer para o nosso framework que este item é uma entidade JPA. E como é que a gente faz isso? Vamos pensar, na nossa aplicação poderia ter várias classes, dezenas, centenas, milhares de classes. A gente tem que dizer para o framework que só alguma delas vão interagir com o banco de dados. E é aí que entra uma notação chamada @entity, do pacote Jakarta Persistence. Tá? É com essa notação que a gente diz que esta classe é uma entidade de banco de dados. Contudo, entidades têm alguns requisitos básicos. Toda entidade tem que ter um identificador, tem que ter um ID.
que no banco de dados vai ser equivalente a uma chave primária. Então, por simplicidade, eu vou criar private integer ID. Criar aqui um ID de inteiro. Então, nosso banco de dados eu quero que comece item de ID 1, ID 2, ID 3, incrementalmente. Tem vários tipos de ID. A gente pode usar o UID, por exemplo, mas nesse tutorial eu vou usar integer. Só que só criar um atributo não é o suficiente. A gente tem que dizer para o framework, ok, você tem uma entity, mas qual que vai ser o identificador daquela entity? Então a gente tem que vir aqui e anotar como ID. So, at ID do Jakarta Persistence. Legal, a nossa entidade já tem um ID. Um outro requerimento de entidades é que entidades têm que ter métodos set and get para os seus atributos. Ou seja, a gente tem que vir aqui e criar esses métodos para esses atributos. Eu vou aqui criar com o meu IDE, só para vocês verem como é que ficam. Legal, criei todos os métodos gets and sets que a gente precisa, está tudo aqui. Contudo, eu acho isso bem burocrático, bem verbose. A gente não tem nada de especial nesses métodos. Ao invés de criar esse tipo de método, eu prefiro usar o Lombok. É aqui que vem o Lombok. Lembra que eu falei que o Lombok ajuda a escrever código de uma maneira mais simples, mais limpa? Então eu prefiro vir aqui e falar assim, nessa classe todos os meus atributos vai ter sets and gets. Ou ao contrário, gets and sets, se você preferir. Beleza. Isso aqui deixa o código mais limpo na minha opinião. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Então a gente usa assim, gets and setters. Legal. Se a gente voltar lá para a nossa agenda, eu quero mostrar para vocês que esta etapa está concluída. Criar a entidade chamada item. E o JPA até gera o DDL para a gente. Aí você pensa assim, ué, só isso que precisa? Uma classe com algumas anotações? É, só isso que precisa. Se a gente voltar lá para o IDE e executar o Maven Wrapper com os testes, a gente vai ver esse DDL sendo executado. Então, vou voltar aqui para o IDE, abrir o terminal e rodar os testes. Agora eu vou voltar um pouquinho aqui no nosso log e está aqui. Tá? O Spring reconheceu que a gente tem o H2 na nossa class path e inicia um banco de dados em memória. Daí, o JPA identifica que a gente tem uma classe, uma entidade da nossa aplicação e vai criar o DDL para a gente. Vai criar o DDL porque a gente configurou aqui para generate DDL. Então, está aqui, create table item, com 3 colunas, um ID, uma descrição e um nome. Fera, esta etapa está concluída. Se a gente voltar aqui para a nossa agenda, essa etapa aqui a gente concluiu, criar a entidade item e mostrar o DDL. E agora vamos passar para a próxima etapa, salvar a entidade item. Quando eu digo salvar neste contexto, eu quero dizer que a gente pode criar e atualizar uma entidade. E eu vou criar uma pasta de testes. E nessa pasta de teste eu vou colocar o conteúdo de hoje. Vamos aqui voltar para a IDE. Aqui no testes, vou criar uma nova package chamada tutorial. E aqui eu vou criar uma classe de testes. Pronto, a nossa classe de teste chama-se tutorial02teste. Agora eu quero criar um método de teste para criar um item. Agora a gente precisa de uma variável, uma instância da entidade item. E agora a gente vai atribuir um nome e uma descrição. Legal. Está aqui um item que é uma impressora Epson LX300
Eu não sei se vocês lembram dessa impressora matricial, bem das antigas. Bom, como é que a gente faz agora para criar um item no banco de dados? Para criar um item no banco de dados, a gente tem que dar um insert na tabela item. E você deve estar se perguntando, bom, como é que eu faço isso? Vou ter que abrir uma conexão com o banco de dados, escrever um SQL e executar aquele SQL? Não, na verdade não. O que a gente vai fazer é usar um conceito abstrato chamado Data Repository, do Spring Framework. Tá? Tem vários tipos de Data Repository. No nosso caso, a gente vai usar o de banco de dados relacional. Mas tem outros tipos, se você quiser dar uma olhada, tem para bancos de dados não relacionais também. Bom, eu disse que a gente tem que criar um repository. Então eu vou aqui no nosso pacote, nosso package item, criar algo chamado item repository, que vai ser uma interface. E para concluir, a gente tem que estender um dos tipos repository do Spring Framework. Tem vários tipos, mas eu vou começar pelo CRUD Repository. Então vamos aqui, Extends CRUD Repository. E se você observar com mais atenção, vai observar que o CRUD Repository pede duas marcações genéricas aqui. Pede um T e um ID. O T é o tipo da entidade e o ID é o tipo do ID da entidade. Como assim? So, T tipo da entidade, a nossa entidade é o item. Então a gente vem aqui e vai colocar item. E depois eu disse tipo do ID da entidade. Se a gente olhar na entidade item, o ID é um integer. Então vamos lá colocar integer aqui. Dá para ler assim, ó, um CRUD repository da entidade item com ID integer. Agora a gente pode voltar lá para o teste e usar o item repository para criar o nosso item. Voltando aqui para o teste, eu tenho que fazer uma referência para o item repository. E aqui eu posso usar aquela referência no método save. Vai ter um método chamado save que eu posso passar uma entidade. E aqui, se a entidade for uma entidade nova, vai gerar um insert. E se for uma entidade existente, vai gerar um SQL para dar um update. Tá? Mas se eu rodar esse teste aqui do jeito que está, vai falhar. Vai falhar porque a gente nunca instanciou essa referência aqui. Então vai dar um null pointer exception. Tá aí, ó, null pointer exception. Bom, eu tenho que pedir para o Spring instanciar isso aqui para mim. Ele vai querer usar uma dependency injection, que vai injetar uma instância do item repository. Então a gente tem que mudar o tipo do teste para ser compatível com Spring. A gente vai usar Spring Boot Test. E agora eu posso usar as capacidades do Spring. Eu vou usar aqui Outwired nesse caso. Se você quiser algum tutorial de Spring, é só deixar um comentário aqui embaixo que eu posso criar um pra gente. Bom, agora vai dar um outro erro e vai ser um erro na entidade. Eu vou rodar o teste só para vocês verem. Olha aqui o erro. IDs for this class must be manually assigned before calling save. Bom, IDs para essa classe, a gente tem que atribuir o ID. Pô, mas espera aí, eu não quero fazer isso manualmente, ter que colocar aqui ID 1, ID 2, set ID passar número 1, passar 2 e depois eu não sei qual que é o ID. Eu quero que o framework faça isso pra gente. Então, o que eu posso fazer é vir aqui na item e pedir para anotar com generated value. Generated value diz para o JPA usar a implementação que achar mais adequada para esse tipo de ID. No nosso caso aqui, vai ser um ID em sequência. Então vai começar com 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Agora a gente pode rodar os nossos testes, deve funcionar.
Perfeito, o nosso teste executou. A gente pode ver aqui que passou, tem a sequência para os IDs, para a chave primária, e aqui executou o insert na tabela item. Agora, missão cumprida, né? A gente está feliz e pode deixar o código assim. Não, por favor, esse teste não faz nada. A gente não pode nem chamar esse teste de teste. Não pode chamar de teste porque não verifica nada. A gente não tem certeza nenhuma. Então vamos fazer isso um trabalho um pouquinho melhor aqui. A gente vai deixar aqui. Eu vou mostrar para vocês que a gente pode capturar o resultado desse método save, tá? Vamos olhar a definição. Save vai salvar a entidade no banco de dados e tem uma generic aqui marcando que o que a gente passar vai retornar. Então, se a gente passar a entidade item, vai retornar uma entidade item para a gente. Vamos olhar aqui. Agora a gente pode fazer assim, pode capturar o resultado do método save. Capturei aqui no item do repositório e agora eu posso dar um assert. Quero verificar se o ID foi mesmo preenchido. Tranquilo, tá aí. Assert not null, item do repositório get ID. Então a gente está verificando se o ID foi mesmo preenchido. E se rodar os testes, deve passar. Aí os testes passaram e agora tem uma boa... a gente tem uma boa verificação aqui para saber se o item foi mesmo preenchido. Só que eu quero rodar o teste novo e mostrar uma peculiaridade do JPA. Tá, estou aqui em debug com um breakpoint nesta linha. Vamos olhar aqui o item do repositório. Então temos ID número 1. Tranquilo, foi isso mesmo que a gente queria. Só que olha aqui no item. O item também tem um ID número 1. Então, tem essa peculiaridade. Vou mostrar o que aconteceu. A gente criou a instância item, veio aqui no método save, salvou o item, retornou uma representação daquela entidade no banco de dados que tem o ID, só que o JPA também alterou este objeto e colocou o item lá para a gente. Tá? Então, toma cuidado. O JPA faz isso neste método. Tome cuidado, é bom prestar atenção porque às vezes a gente cai em algum bug por falta de conhecimento dessas peculiaridades. Mas agora você já sabe, então vamos continuar aqui. Tranquilo. A gente disse lá na nossa agenda que a gente também tem que criar um outro método para alterar. Então vamos alterar um item. Vou criar um novo teste para a gente aqui chamado alterar item. Neste teste a gente quer fazer algumas coisas. A gente vai primeiro criar um novo item, inserir no banco de dados, depois alterar no banco de dados, dar um update no banco de dados e finalmente verificar se foi mesmo alterado. Então, para fazer isso, a primeira etapa é simples. Vamos salvar no banco de dados, o que é exatamente o que a gente acabou de fazer. Então, vou copiar do teste anterior. Agora a gente pede para o item repository salvar o nosso item. Excelente, essa parte foi fácil. Agora, como é que a gente vai atualizar no banco de dados? Bom, se a gente voltar lá para a nossa agenda, eu já quero trabalhar na próxima etapa, buscar item por ID. O que eu quero fazer é assim, buscar o item, alterar aquele item, né? Depois buscar de novo para verificar se foi mesmo alterado no banco de dados. Bom, falei muito, agora eu vou mostrar o que eu quero dizer. Para buscar o item, eu posso usar um método lá do CRUD repository, que chama-se findById. Então vamos lá, item repository findById. Agora a gente passa o ID do item que a gente já acabou de salvar. Lembra que eu falei que o JPA altera essa instância? Então, essa instância, quando chega aqui, o ID já existe. Então, a gente pode usar. Se a gente olhar a definição do findById, a gente vai ver que retorna um optional of t. Aí,
se a gente procurar saber o que é um T, né, é o tipo da entidade. Ou seja, aqui vai ser um optional item, tá? Vou demonstrar como é que ficaria. Tranquilo, fica assim, optional item, e aqui a gente tem uma instância que a gente pode trabalhar. A gente pode continuar assim, contudo eu gostaria de usar uma outra estratégia. Eu quero usar o método ifPresent para deixar o escopo bem separado. Se você quiser saber mais sobre optional ou qualquer outro aspecto do Java Functional, deixe um comentário aqui que eu posso criar um outro tutorial só sobre Java Functional. Bom, como eu disse, eu não quero trabalhar, não estou afim de trabalhar com a instância assim fora do escopo. Eu quero colocar aqui dentro do ifPresent. Tá aí. Agora, dentro desse bloco, eu posso escrever a lógica para salvar aquele item. Então, vou alterar e salvar aquele item, né, no banco de dados. Então, vamos alterar o nome do item. Vou pegar aqui item para atualizar, set name. Aí eu vou colocar o nome, a mesma coisa que tinha no item original, mas atualizado. Agora a gente salva essa instância aqui no banco de dados com a alteração que a gente fez. Excelente. Aqui a gente faz a alteração no banco de dados. Agora, porque isso aqui é um teste, todos os testes têm que ter alguma etapa de verificação. Então, vou buscar aquele item de novo no banco e verificar se foi mesmo salvo. Bom, tá aqui. Vou no banco de novo, find by ID, if present. Aí eu faço assim, item para verificar. E agora a gente pode fazer as verificações aqui. Eu quero verificar que o nome foi mesmo alterado para a impressora atualizado, né? Então vou aqui. Tá aí, impressora atualizado, porque o nome original era impressora, depois a gente colocou atualizado e ficou impressora atualizado. Então, se a gente rodar os testes, deve passar. Olha aqui o resultado do teste. Alterar item tá verde, passou. Tem aqui um insert, que foi a primeira vez que a gente inseriu na tabela. Depois vem aqui, tem um update, tá? Ou seja, a gente atualizou no banco de dados. Excelente. E aqui o último insert, que foi para buscar o item para verificação. Missão cumprida, né? Então vamos deixar o código assim. Não faz isso. Tem um pormenor aqui. Esse if present só executa se a optional deste método, né, porque é um optional, só executa se o optional estiver preenchido. Se o optional estiver vazio, não executa. E se não executar aqui, se tivesse vazio, era para o teste falhar. Só que como a gente nunca executou essa parte, o teste vai passar por engano e vai gerar, no caso, um false positive, né? O teste a gente queria que falhasse, mas não falhou. Então, a gente vai ter que usar uma outra estratégia aqui. O que eu vou fazer é alterar esse if present para adicionar a condição de... E se estiver vazio, né? Essa aqui vai ser a condição se estiver preenchido e outra condição para se estiver vazio. Eu posso vir aqui, or else. Aí vai pedir uma segunda função, e eu vou passar aqui a segunda função se estiver vazio. Se estiver vazio, eu quero passar uma lambda e vou usar o assertion fails para falhar o teste.
Excelente. Agora pelo menos, vamos rodar o teste de novo. O teste passou e agora o teste está bem abrangente. Cobre todas as condições que eu queria. Agora a gente deixa assim, né? Não. Vamos limpar um pouquinho esse teste aqui, tem muita repetição, tá? Bom, quero mudar isso aqui para fazer uma referência, que fica um pouquinho mais curto. Aqui, porque é só uma linha, a gente não precisa desse curly, tá? Pode ficar assim. O que mais que dá para fazer? Tá vendo essa parte aqui, impressora, Epson, que está repetido? Vamos mudar ele para constantes, né? Para static variables. Então a gente pode vir aqui e mudar esses caras para static variables. Vamos lá. Tá aí, a gente tem uma static variable para o item nome. Agora criar uma para a descrição. Legal, agora a gente pode usar essas variáveis aqui ao invés de usar strings hard-coded. Vamos usar aqui. Legal, tá ficando melhor. Agora eu quero, ao invés de usar isso aqui, eu quero usar o nome atualizado também. Vamos mudar aqui para fora do escopo. Agora eu vou substituir aqui só para ficar mais legível mesmo. Pronto, fizemos um refactor aqui básico para ficar mais legível. Vamos rodar os testes de novo. Agora missão cumprida de verdade. Vou só puxar no GitHub e aí a gente pode seguir para o próximo módulo, né? Para a próxima tutorial.